Ok, pessoal, então nossa aula sobre equilíbrio geral, né? Aula da Microeconomia 3. Essa aula vai estar depois disponível para vocês. E vamos entrar dentro dessa ideia, né? O que é equilíbrio geral, no final das contas. A gente está acostumado a falar em equilíbrio, principalmente o equilíbrio de mercado. E quando a gente fala sobre esse equilíbrio, a gente está falando de um produto específico, um setor específico, um mercado em específico. Ou seja, quando a gente fala de equilíbrio de mercado, normalmente a gente está falando de um equilíbrio parcial, que depende só de um produto, um mercado ou um serviço específico. Né? A gente não está falando de equilíbrio geral. Então, qual é a ideia do equilíbrio geral? Então, vamos ver isso. Então, como eu falei para vocês, até o momento, nosso estudo da microeconomia está focado na análise parcial, isto é, do estudo somente do mercado ou setor de forma praticamente independente dos demais mercados existentes na economia. Nem sempre é assim, em microeconomia, claro, né? A gente já viu lá em micro 1, micro 2 que existem algumas relações de interdependência. E basicamente a mais proeminente é a de substituição, né? Então existem mercados que existe algum grau de substituição, ou seja, estão concorrendo, mesmo que indiretamente. E claro, existe complementariedade também. Então, contudo, é razoável supor que exista uma inter-relação entre os mercados e que isso ocorra de diversas formas. Como visto, alguns produtos podem apresentar demanda complementar com outros bens. Além disso, também podem ser substitutos um do outro. E aí essa interação, né, entre os mercados foi descrita pela primeira vez, o primeiro a descrever uma ideia de equilíbrio geral foi o economista francês de Lausanne, né? Inclusive tem a escola de Lausanne, que é Leon Walras. Então, Walras ele é o primeiro a descrever formalmente, né, um princípio assim de equilíbrio geral. Ele fez isso no artigo dele que ele lançou em 1874, influenciou muito aquela década. E os demais economistas, inclusive até os dias de hoje, ainda trabalham com essa ideia. Não é um princípio tão fácil assim, não é tão simples, pelo menos, como a gente vê na análise parcial, que é simplesmente oferta e demanda e um equilíbrio no mercado do bem entre pessoas que querem consumir e pessoas que querem demandar. Quando a gente faz essa inter-relação com os demais mercados, existem algumas dificuldades técnicas, digamos assim, que a priori eu vou simplificar para vocês com uma análise parcial e depois sim a gente entra na análise de equilíbrio geral propriamente dita, digamos assim. E vamos começar isso com um exemplo, né? E um exemplo interessante que ocorre no século XIX é exatamente a emergência, digamos assim, da indústria do barco a vapor, né? Então, logo que o barco a vapor é inventado, né? Você tem algum tempo de uso inicial que é dedicado a, digamos assim, a pequenas de distância, como a embarcação para uso em rios, né? O comércio fluvial e até mesmo em regiões costeiras, né? Mas não transatlânticas, assim, né? Não atravessando, pelo menos não inicialmente, né? Atravessando o Atlântico, o Pacífico, ou seja, os grandes mares, os oceanos em si. Então, o que, que acontece? No início, o barco à vela ele continua ainda operando, digamos assim, nesse nicho de mercado. E aí sim, a partir de algumas inovações que vêm ocorrer no barco a vapor, mais ou menos no meio do século XIX, que ele começa a tomar o mercado também de grande distância, assim. Então, o comércio, né, começa a ficar mais vantajoso utilizando o barco a vapor, até porque ele é mais rápido, então acaba sendo mais produtivo, né, utilizado. E aí sim ele começa a tomar, digamos assim, o mercado dos barcos a velas. Então é isso que eu vou descrever inicialmente, né. No século XIX a gente tem então os barcos a vapor. Como eu falei para vocês, começaram a ser utilizados inicialmente na navegação costeira e fluvial, mas depois rapidamente, né, começa a fazer operações intercontinentais, né? Isso porque ele também evolui, digamos assim, a tecnologia do barco a vapor começa a ficar mais eficiente e aí ele começa a tomar esse mercado.
Então, nas primeiras décadas, a relação entre o mercado de barcos a vela e barcos com tração a vapor parece ser complementar, porque ambos crescem juntos, inclusive. Porque um pega um nicho, como eu falei para vocês, de distâncias menores, e o outro continua nas grandes navegações de distâncias maiores, que é o caso do barco a vela. Pois ambos apresentam um crescimento em sua utilização. A gente já vai ver o gráfico deles, né? Contudo, com o aperfeiçoamento tecnológico que as embarcações a vapor sofreram até o final do século XIX, ocorre uma nítida inversão com um declínio da utilização do barco a vela e um rápido crescimento do uso dos barcos a vapor para transporte de carga e passageiro, ou seja, para o transporte intercontinental de forma geral. Então, pessoal, aqui, como eu falei para vocês, a gente vai ver o gráfico, né, que representa essa situação. Vocês podem ver que ali em 1850 até 1880, 1890, 1880 mais ou menos, como dá para ver no gráfico, eles crescem até de forma conjunta, né? O barco a vela está crescendo, o barco a vapor está crescendo, só que ali em 1880 aí você começa com um declínio, né, da utilização do barco a vela e um rápido crescimento, que é essa linha vermelha, né, da utilização do barco a vapor, inclusive há um cruzamento ali um pouco acima de 1890 e o rápido crescimento até o final do século do barco a vapor e o declínio do barco a vela. Então, nitidamente, né, como é um mercado relacionado, que eles estão em conjunto trabalhando, inicialmente crescem junto, mas em algum momento o barco a vapor toma esse mercado do barco a vela, então há um declínio do barco a vela, né, e um aceleramento do consumo, digamos assim, ou da utilização dos barcos a vapor para esse tipo de transporte. Então, assim, então existe, né, uma interação, portanto, existe então uma interação entre os mercados do barco a vela com a entrada de estabelecimentos dos barcos a vapor. A gente pode fazer isso através de uma análise parcial, como eu falei para vocês. Então, considerando primeiramente o mercado de barco a vapor, a gente tem como efeito, né, um crescimento contínuo da demanda. Então, no segundo momento, a gente vai ter uma demanda maior de barco a vapor no mercado, e isso vai implicar exatamente numa retração da demanda do barco a vela, que tende a cair ao longo do tempo. Então, dá para notar, através da análise parcial, que sim, existe uma relação, né, de aumento da produção de um tipo de embarcação e a queda da produção do outro tipo, porque existe uma intrincada relação. Obviamente, eles estão competindo pelo mesmo mercado, e aí você tem esse efeito, né, na relação entre os dois mercados, ok? Então, por isso que isso é o que, né? Apesar da análise parcial ela ainda não fazer uma relação de causa e efeito, a gente está fazendo aqui, a gente sabe, né, que houve essa inter-relação. A ideia, então, é buscar uma forma de avaliar isso através de um modelo que utilize o equilíbrio entre os dois mercados ao mesmo tempo. Mas antes disso, vamos para o segundo exemplo, para ficar um pouco mais claro, né, que é a do vinho e o uísque também no século XIX. Então, contudo, em algum momento, nos meados do século XIX, atravessando o Oceano Atlântico, provavelmente enfrentando um mar tempestuoso, entre ondas e ventos, havia um peculiar passageiro numa embarcação a vapor. Dactylosphera vitifoliae. Que viagem é essa, velho? Claro que isso aqui na verdade, é uma brincadeira, mas na verdade não, né? Isso realmente aconteceu. E o que é isso? Né? Tá falando de biologia agora, né? Não, é porque vai ter um evento, né, que esse animal vai causar, que é popularmente também conhecido como filoxera, né? Ele é um artrópode e foi responsável pela devastação e até mesmo extinção de boa parte das videiras europeias, ou seja, né, das vinhas de uva. Posteriormente também vai afetar o resto do mundo. Isso ficou conhecido como crise do vinho, que ocorreu durante 1863 até 1878, mais ou menos. Foi uma devastação digamos assim, no comércio de vinho, na produção de vinho, né, na Europa, e que levou consequências trágicas assim para a economia principalmente da França, né, mas de outros países que também tinham a sua produção de vinho afetada.
E isso vai ter um efeito, né? Ou seja, esse animal ele vai acabar causando isso, né? Inicialmente, inclusive, esse animal não era, digamos assim, não foi fácil entender que ele tinha uma relação com a queda, porque ele atacava a raiz das videiras e logo após ele saía das videiras e depois que elas começavam a murchar, assim, ele tirava lá o líquido, né, na raiz, estava enterrado, você não via, né? E depois quando você desenterrava, que já estava morto, o pé, ele já não se encontrava mais lá. Então foi difícil saber a causa, né, do que estava acontecendo e que acabou levando a essa crise. Bom, mas aí tem um outro lado, né? Com a praga dizimando parte da oferta de vinho na Europa e também bebidas derivadas, como o cognac, que é, na verdade, uma bebida destilada, derivada do vinho, muito utilizada na França à época. Então, muitos desses consumidores dessas bebidas migraram para o consumo de uísque, né, que era produzido lá na Escócia, nas chamadas Highlands, né, nas terras altas. E aí o uísque acabou se tornando muito popular, por conta disso também, na Europa e depois, posteriormente, no mundo. Então, o mercado, né, digamos assim, do uísque foi uma era de ouro para eles. Então, um efeito negativo, infelizmente, no mercado acaba tendo um efeito positivo em outro mercado. Esse foi um dos fatores que popularizou o whisky pela Europa e pelo mundo. Claro que, além disso, né, o blend, né, a mistura do whisky, que é considerada ideal, foi descoberta pelo Andrew Rusher em 1953. Então, na verdade, essa bebida estava se popularizando inicialmente por conta disso também, e que manteve o mercado dessa bebida então consolidado até os dias atuais, inclusive, né, em todo o mundo. Portanto, temos o caso em que a queda da oferta de bebidas à base de vinhos estimulou o mercado de bebidas destiladas, em especial o mercado do whisky. Se a gente fizer a mesma relação, né, como a gente fez antes da análise parcial, nós temos agora, de forma diferente, uma retração da oferta que acontece no vinho. Né? Então, teve uma queda, é estimado que 40%, né, da produção do vinho caiu, isso é significativamente quase metade, né? E aí a gente teve uma retração grande, então, da oferta. E, por outro lado, isso teve um boom lá no mercado do whisky, né? Que gerou, então, o que é até hoje, né? Digamos assim, uma bebida muito popular no mundo das bebidas alcoólicas. Ok? Bacana, pessoal? Então, veja bem, essas inter-relações todas mostram como os mercados estão a todo momento se inteirando um com o outro. É claro que não somente em momentos de crise, mas em momentos de crise fica muito mais evidente quando isso acontece, né? Quando o mercado aflora enquanto o outro está em queda. Então, mas veja bem, isso também dependeu da outra relação que foi o fato do barco a motor. Por quê, né? Por que eu falo barco a motor e fiz aquela historinha? Porque é o seguinte, a invenção do barco a motor teve um efeito direto no mercado a barcos a vela, isso a gente viu. No gráfico é possível notar nitidamente a migração da demanda para uma maior utilização dos barcos com tração a vapor. Tranquilo, uma relação direta, mas de forma fortuita, muitos cientistas alegam que a praga da filoxera não migrou antes dos meados do século XIX para a Europa, pois não sobrevivia à viagem. Ou seja, a barco a vela demorava muito, né, da América do Norte até a Europa. E com a substituição dos barcos à vela por embarcações a vapor, que se deslocam de forma mais rápida, foi possível que o artrópode chegasse até o solo europeu e se reproduzisse. Então os caras acreditam que pela época, que foi exatamente o boom inicial da utilização de barco a vapor no transoceânico, é que a filoxera chegou lá. E não chegou antes porque o transporte era só feito pelo barco a vela. Então, claro, eu coloquei ali, de forma fortuita, um mercado acabou relacionando-se com o outro. É claro que o mercado de barco a vapor também teve um impacto em várias outras atividades, dado que foi uma redução de custo e tempo de viagem. Isso, para diversos mercados, teve um efeito positivo. Então, a chamada crise do vinho, a subsequente expansão da indústria de destilados do século XIX é um exemplo histórico da interação entre os mercados. Apesar que outros fatores, como a própria Revolução Industrial, tenham contribuído para esse acontecimento. Então, foi no intuito de entender as interações que o economista francês Marie-Esprit Léon Walras desenvolve o que ficou conhecido como análise de equilíbrio geral entre mercados. Então, foi ele, como eu falei para vocês, o primeiro. Proposto pela primeira vez em seu livro Elements de Economie Politique Pure,
Elementos de Economia Pura, de 1874. Eu não sei se purê é desse jeito que se fala, né? Até porque a batata é em inglês. Tá, essa piada não teve graça. A questão é o seguinte, que foi o Walras, né, um economista, inclusive considerado um dos marginalistas da primeira onda, né, que são os economistas que vão estar utilizando a matemática e a análise marginal, mas ele sim é o primeiro a ter essa, digamos assim, a sacada de que deve existir um equilíbrio geral entre os mercados, e ele tentou formalizar isso, né, através de uma análise matemática que leva vários elementos aí que outros economistas da mesma época vão contribuir, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bom, em verdade a interação entre os mercados é muito ampla do que a afetação entre dois mercados, assim como a gente viu ali. Então, ali foi uma simplificação, né, análise parcial com dois mercados. Provavelmente múltiplos mercados foram favorecidos com os transportes a vapor. Os ganhos de produtividade fizeram florescer áreas que antes eram inviáveis de ocorrer, né? Além disso, o impacto da crise das videiras causou um desemprego maciço na França, com uma parcela da população migrando para a América do Norte e Argélia. Teve uma grande migração no século XIX de franceses, tanto para a Argélia, que é a antiga colônia, né, quanto para a América do Norte, principalmente Canadá, né? E isso, obviamente, tem um impacto na economia francesa, reduzindo renda, consumo significativamente daquele país. Ou seja, a ideia de equilíbrio geral é entender todas essas interações, inclusive a dos fatores de produção, como mão de obra e tudo mais, e como que isso vai estar afetando os demais mercados. Então, o equilíbrio geral ela tem essa pretensão, né, de ser um estudo sobre todas as atividades ao mesmo tempo, né? Vejam que só por conta disso não parece algo fácil e simples. Tanto é que a prova da existência de um equilíbrio, que é algo que a gente vai ver, poderia vir em aulas futuras, é realmente bem complexa e, claro, tem toda uma simplificação para a gente entender a análise, não ficar tão complexa assim, mas não deixa de ser. E a aula de hoje a gente vai ver os primeiros passos, né, digamos assim, dos economistas, principalmente esses marginalistas, como eu falei para vocês, a primeira e segunda onda ali no século XIX, que tentaram explicar, né, ou fazer uma explicação da interação entre os mercados de uma forma conceitual. Bora lá então. Então, a análise do equilíbrio geral dos mercados. Esse efeito de desestabilizações dos mercados, como a gente viu, é chamado de efeito dominó, né? Então, com vários mercados, um está atingindo o outro de forma, nesse caso, negativa, né, numa crise. Com o tempo, esses desequilíbrios de excesso ou escassez de oferta e demanda tendem a se normalizar com o tempo, e um novo equilíbrio entre todos os mercados. É claro que se uma crise se estabelecesse e a gente nunca saísse de uma crise, a gente está num buraco. Mas sempre depois de algum momento, a economia volta a se estabilizar, volta para um patamar de crescimento, volta ao normal, de certa forma, ou seja, os mercados tendem a voltar ao equilíbrio, e a gente vê isso na prática, né? Então, assim, Walras já dá alguma indicação, assim, porque ele chega em algumas questões lógicas, né? Então, claro, que o que é o desequilíbrio, né, no mercado? É quando você tem um excesso de oferta, excesso de demanda, ou escassez de oferta, escassez de demanda, então ele está em desequilíbrio. Ele tem que voltar ao seu equilíbrio. Provavelmente outro mercado também está apresentando excesso ou escassez de oferta e demanda, e ele tende também a voltar ao seu equilíbrio. Mas se existe escassez no mercado e excesso em outro, eles vão ter que se equilibrar, os preços vão ter que se regular a ponto desse equilíbrio voltar a acontecer. A gente pode até inicialmente pensar de forma parcial cada mercado, a gente sabe que existe uma relação entre eles. Então, o que o Walras ele teoriza de forma bem lógica é que se a gente tem N mercados, tá? Se eles começarem a entrar em equilíbrio ao longo do tempo, é praticamente impossível que N-1 mercados entrarem em equilíbrio, que o último não vai entrar, ele tem que entrar também. Porque a ideia é que se os os desequilíbrios tendem a se compensar, não tem como um mercado sozinho ficar em desequilíbrio, né? Ele vai, com os demais mercados, se compensar também, essa é a ideia. Então, se N-1 mercados estiverem em equilíbrio, então o enésimo mercado também estará em equilíbrio. Essa é uma frase célebre do Walras, né? Isto ocorre pois não existe excesso de demanda ou oferta nesse último mercado que já não tenha sido compensado em outro mercado. Então, ele se compensa, essa ideia, né? Em algum momento, aquela escassez de bebida que aconteceu de vinho
é compensada pelo aumento da demanda em certa parte do uísque, né? Claro que outros mercados vão estar interagindo aí, mas a priori aquele mercado está absorvendo um pouco do que falta naquele outro mercado, então eles têm, os dois, inclusive, entrar em equilíbrio. Esta é a ideia. Esse argumento é conhecido como Lei de Walras. Alguém pode dizer, pô, mas Walras, está escrito Walras ali, porque dizem as más línguas que é assim a pronúncia do sobrenome dele, né? Em francês é Walras, não Walras. Mas se falar Walras, você aportuguesou então o nome do autor. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Bom, de forma simplificada, nós vamos ver o equilíbrio geral considerando a forma mais simples, a priori, que é a troca entre dois consumidores. Então, dois consumidores têm dois bens e resolvem trocar entre si. Essa é a forma mais simples, né? Então, por isso que a gente vai começar por ela, porque apesar de ser mais simples, não é tão simples assim também. Vamos usar os ferramentais que a gente já tem, que a gente já viu lá em Microeconomia 1, na teoria do consumidor, né, que são as curvas de indiferença, e vamos avançar um pouquinho mais em relação a isso. Bom, tem algumas hipóteses, né, relacionadas a isso, e vamos começar pelos estudos do Francis Isidro Edgeworth. Francis Isidro Edgeworth é um dos economistas, no caso ele é irlandês, que contribuiu na análise de equilíbrio geral. No final do século XIX, propôs uma análise de equilíbrio geral no qual, em uma versão simplificada, né, como eu falei para vocês, vamos começar da forma mais simples possível, leva em consideração uma economia com dois consumidores, dois bens e uma dotação inicial para ambos. O que é isso, né? Uma dotação. Bom, uma dotação é o seguinte, você tem uma quantidade de bens já, que é sua. A gente vai chamar isso de dotação inicial. Você tem lá a quantidade de bens que você pode manter elas, ou você pode trocar com outro indivíduo. Essa é a ideia. Então, a dotação inicial é muito importante na nossa análise. Bom, então, vamos chamar esses consumidores de consumidor A e B. Os bens de bem 1 e bem 2, nada mais simples que isso, né? E as dotações iniciais, pessoal, a gente vai chamar, vai ser essa símbolozinho que, na verdade, é o ômega, né? É o ômega simplificado, só que a gente não vai chamar disso, né? Como ele parece muito com W, vamos chamar as dotações iniciais de W. Tudo bem, não tem problema. Mas saiba que esse W, na verdade, é um ômega, tá? Então, WA, o que é? É o consumidor A, e ele tem uma dotação inicial de W1, A, que é a sua dotação inicial do bem 1, e W2A, que é a sua dotação inicial do bem 2. Assim como o WB tem uma quantidade de dotação inicial do bem 1 e uma dotação inicial do bem 2, descrita pelo W1B mais W2B. Tá? Então, são as dotações iniciais, são a quantidade de bens que inicialmente esses indivíduos detêm. Tá? E a troca entre os dois indivíduos. Para chegar lá na troca, a gente tem que fazer essas alegações. Qual é a dotação total que existe nessa economia hipotética que só tem esses dois indivíduos e esses dois bens? Bom, a dotação total do bem 1 é W1, onde tem o total do bem 1 que está com o indivíduo A e o total do bem 1 que está com o indivíduo B. Da mesma forma, a gente tem o W2, né, que é o total de dotação do bem 2 que está com o indivíduo A, W2A, e o total de dotação do bem 2 que está com o indivíduo B, W2B. Tá ok? Então, esse é o total de bens que existem na economia, W1 mais W2, que são as dotações totais. Agora, sim, entra o X. Mas o que é o X, né, da questão? O X, pessoal, é os bens, né, em si. Veja que a gente vai falar isso, a relação de dotação e bens, né? Mas a priori bens continua sendo aqueles bens que a gente via lá já em teoria do consumidor, que é o bem 1 e o bem 2, dado por x1 e dado por x2. É claro que x1 é o total de bens do bem 1 que existe na economia também. Então, x1A é o que está com o consumidor A e o x1B é o que está com o consumidor B, é o que eles estão consumindo de x1. Da mesma forma, o x2A é o que o bem consumidor 2 está consumindo do bem 2 e o x2B é o que o consumidor B está consumindo do bem 2. Então tá aí, essa é uma definição. Tá, que aí
o consumo, para que ele seja factível nessa economia, para que ele realmente aconteça, ele deve ter essa condição satisfeita. Ou seja, o total que está com o consumidor 2, ou seja, sua dotação, W1A e W1B, que é o total de sua dotação, tem que ser maior ou igual ao total de seu consumo. Ele não vai consumir mais do que ele tem, essa é a ideia. Da mesma forma, para que seja factível o consumo nessa economia, o consumidor B, a dotação que ele tem, não deve ser maior do que o consumo que ele tem de X2, do que X1 e X2. Acabou que... Deixa eu ver se está certo. Sim. É isso aí. Ou seja, o total de bem X2 que existe na economia não pode ser maior que a dotação que os indivíduos têm de X2 na economia. Tá certo, é isso mesmo. Então veja bem, X2A mais X2B é o quê? É X2. É o total de X2 que existe na economia. E ele tem que ser menor ou igual a W2A mais W2B, que é o quê? Que os dois consumidores, A e B, detêm desse bem do X2 como sua dotação inicial, que eles realmente têm desses bens. Então, na final das contas, o total, o X2 tem que ser igual ao W2, ou seja, igual ou menor. Né? Ou seja, o que é consumido na economia tem que ser igual à dotação que existe nessa economia. A priori, vocês não estão entendendo muito o porquê disso, mas vai ter um porquê disso mais à frente, tá ok? Ou seja, o que se tem de o que é simples e racional, o que se tem de bem 1 e bem 2 na economia tem que ser igual ao que se demanda de bem 1 e bem 2 na economia. Basicamente é isso. Isto é, a soma total de consumo do bem 1 deve ser pelo menos igual ou menor ao total de dotação do bem 1. É o que está descrito ali, para que seja factível. Né? Porque se está consumindo mais do que existe na economia, da onde vai sair desse a mais? Né? Não tem lógica nisso. Se tudo que tem na economia não tem como você consumir algo que não está na economia. O mesmo se aplica ao bem 2. Bacana, pessoal? Bora lá, então. Vamos supor que ambos os consumidores possuem curvas de diferença bem comportadas, ou seja, o formato convexo habitual. Então, isso aqui a gente já sabe, já conhece, que é a convexidade das curvas de indiferença, né? Nesse caso, do consumidor A, mas também do consumidor B. Então, em ambos os casos é convexo, até aí não tem muito o que discutir, isso a gente já viu lá em Microeconomia 1, Teoria do Consumidor. E, claro, em algum ponto deve estar o consumo, ou melhor também, a dotação inicial do consumidor A. Por exemplo, vou supor esse ponto aqui, onde está a dotação inicial do consumidor A. Vamos supor também que é o ponto em que ele está consumindo. Então, é a quantidade do bem 2 e do bem 1 que ele está consumindo, que é igual à sua dotação inicial. Da mesma forma, pessoal, para o consumidor B, também deve ter algum ponto que corresponde àquele total de bens que ele detém, né? Vamos supor que seja nesse ponto aí, então ali dá a sua dotação inicial e, de certa forma, seu consumo inicial também. Legal? Até aí tudo bem, até aí tudo tá boa, só que agora vamos misturar tudo. Ou seja, suponha que invertemos o gráfico do consumidor B e combinamos ele com o gráfico do consumidor A. Dessa forma, a gente constrói aquilo que é chamada de caixa de Edgeworth, em homenagem, né, ao Francis Isidro Edgeworth, que é aquele economista que eu já citei anteriormente. Então, se a gente fizer isso, teríamos essa relação aqui, como se a gente invertesse, né, lá o gráfico do consumidor B e colocasse ele sobre o gráfico do consumidor A. Então tá, então temos algumas questões que devemos levar em consideração. Consumidor A, a mesma coisa, temos X2 aqui na linha horizontal, linha vertical e X1 na linha horizontal. Mas para o B também, só que invertido, né? Como se botasse ele de ponta cabeça. Então parece que, bom, agora ficou côncavo. Não, está convexa ainda. As curvas de diferença para ele, só que está ao contrário, né? Como se a origem dele tivesse ali no 0B ali, que seria a origem do consumidor B, tá? E aqui embaixo o 0A continua sendo a origem do consumidor A. Se a gente continuar, né, para níveis maiores, né, de utilidade para ambos, em algum momento essas curvas vão se cruzar. E essa é a ideia. Quando elas se cruzam,
necessariamente tem um ponto em específico que é interessante para nós, que é esse ponto W aqui, tá? E a gente vai supor que W seja a dotação inicial de todos esses dois indivíduos aí. Ou seja, aqui está aquele ponto de consumo de X2A e X1A, e aqui também está esse ponto de X1B e X2B. Então todo mundo está consumindo mais ou menos nesse ponto e sabemos que esse nível de consumo também é um nível de dotação que cada um dos consumidores tem, tá bom? Ou seja, aqui embaixo temos o total de dotação para o bem 1 do consumidor A, também o seu total de dotação do bem 2 consumidor A, e em cima também, né, e aqui ó, do lado, o total de dotação do consumidor A é uma combinação do que ele tem do bem 1 e do bem 2. Bom, do outro lado também temos o total de dotação do bem 1, que é igual, no caso, o seu consumo do bem 1 do consumidor B, e também o seu consumo e dotação total do consumidor B para o bem 2. A soma dos dois é o total de dotação do consumidor B. Então está tudo aí. De certa forma, naquele ponto ali a gente tem isso aí, as dotações totais iniciais de ambos os consumidores, tá ok? Bom, e aí você pode ver, bom, estão batendo realmente um em cima de cada curva de indiferença do outro. Então parece que está tudo ok aí, né? Mas será que está mesmo? Será que não pode melhorar? Essa é a ideia. Vamos continuar analisando aqui a caixa do Edward. Agora eu só tirei aqueles eixos tudo para deixar numa caixa mesmo, né? Porque agora já entendemos a ideia do que é a caixa do Edward. Né? A origem do consumidor A está aqui embaixo, a origem do consumidor está lá na outra transversal, no final lá que é a origem do consumidor B. Ok. Se a gente somar o total de fator, ou melhor, o total de dotação do bem 1, tanto de B quanto de A, a gente tem o total da dotação do bem 1, né? Que está aqui, ó. Pode ver que em cima a gente tem o total de dotação do bem 1 para B e o total de dotação do bem 1 para A embaixo, logo na continuação. A soma dos dois tem que ser a dotação total que existe dentro da caixa do Edward para o bem 1, que é toda essa faixa horizontal, né? Tanto em cima quanto embaixo. A mesma coisa aqui, lateralmente, né? De forma vertical, digamos. A gente tem a dotação total, primeiro, do consumidor 2, né? Que vai até X2A ali, que essa dotação total é WA2, W2A, e a dotação total, que é a continuação, só que do outro lado, né? W2B do consumidor B. Claro que W2 é a soma dos dois, né? A dotação de ambos em relação ao bem 2. Então, é o total de bem 2 que existem nessa economia. Bom, dessa forma, a gente tem a dotação total de bem 1 e a total de bem 2. Isso implica o seguinte, que qualquer alocação factível e sem desperdício dessa economia está representada por todos os pontos contidos dentro da caixa de Edward. Ok? E o cara, pô, mas todos? Sim, todos, porque qualquer ponto que você vai colocar ali dentro dessa caixa, nessa região azulada, é uma combinação de dotação diferente. Se as dotações mudarem, digamos assim, se botar outro ponto, vai ter uma quantidade X para o consumidor B, tanto de X1 para X2, ou seja, dos dois bens, tanto também uma outra combinação para o consumidor A, para o bem 1 e bem 2. São combinações diferentes, provavelmente estando em cima de uma outra curva de diferença de cada um, tá ok? Em outro ponto da caixa. Mas como todas as dotações possíveis estão dentro da caixa de Edward, então qualquer ponto dentro da caixa de Edward é factível de ser consumido, porque você não está excedendo, como a gente viu, o seu consumo em relação aos fatores, a dotação que existe. Se toda a dotação possível está ali dentro, então todo ponto ali dentro é possível de ser consumido. Essa é a ideia. É claro que fora da caixa de Edward que você poderia ter essa desigualdade, ou seja, está tendo mais consumo do que dotação, então da onde está vindo esse consumo essa? Então fora da caixa de Edward não é factível, porque aí estaria fora da dotação total que existe. Entendido, pessoal? Essa é a ideia da caixa de Edward. Então tem um sentido lógico bem forte. Toda a dotação possível nessa economia está dentro da caixa de Edward e pode ser consumida. Essa é a ideia. Ok, dito isso, temos o nosso ponto W ali. Vamos analisar mais um pouco.
Pessoal, esse ponto M, tá vendo? É outro ponto, outro sistema de consumo, né? Digamos assim, porque obviamente tem x1 e x2 para ambos os lados aí também. Agora vamos analisar a relação do ponto W e o ponto M. O ponto W é o ponto de dotação inicial, não esqueçam disso. O ponto M é um ponto que é possível ser consumido. É possível? É, pela definição que a gente viu antes. É um ponto dentro da caixa de Edwards. Então é possível de ser consumido. Como vocês podem ver, tem essa distribuição entre os bens, né, bem 1 e bem 2, para tanto consumidor A e consumidor B. Tá bom? Tem essa distribuição aí. Ok. Só que temos que avaliar que quando a gente está na dotação inicial, o consumo é esse outro, né? x1b, x2b, x2a, x2b. E o ponto M, eu estou botando esse tracinho, vocês podem ver, para diferenciar em relação ao consumo inicial. A questão é, será que esses indivíduos eles trocariam a quantidade que eles estão consumindo em W para passar para a quantidade de consumo em M? Será? Né? Vamos tentar responder isso aí. Primeiro é o seguinte, vocês podem notar que em relação ao bem 1, se o consumidor B aumentar seu consumo de x1b para x1b tracinho, ele está aumentando, mas para isso o consumidor 2 tem que reduzir de x1a para x1a tracinho, então ele reduz. É como se o consumidor consumidor A estivesse dando parte do seu consumo para o consumidor B, beleza? A gente está falando de troca, isso poderá acontecer. Mas, por outro lado, para que isso aconteça, como vocês podem ver, o consumidor 2, ou melhor, o consumidor A, vai aumentar o seu consumo de x2A para x2A tracinho, que é o lado esquerdo. Enquanto o consumidor B vai diminuir o seu consumo de x2B para x2B tracinho, então ele vai ter que reduzir de B. Então veja bem, que tipo de troca é essa? O consumidor B passa parte do bem 1 para o consumidor A, e o consumidor A passa parte do seu consumo do bem 1 para o consumidor B, desculpa, e o consumidor B passa parte do seu consumo de x2 para o consumidor A. Então há uma troca aí, ok? Mas essa troca é factível de acontecer? Será que ela acontece? Daí temos que analisar pelo aquilo que a gente conhece da teoria do consumidor até então, porque vocês podem notar que tanto o W quanto o M estão em cima da mesma curva de indiferença, tanto para o consumidor B quanto para o consumidor A. E quando a gente tem um ponto em cima de uma curva de indiferença, o outro ponto em cima da mesma curva significa o quê? Significa que esses pontos são indiferentes para esse consumidor entre um ou outro, porque dá o mesmo nível de satisfação, né? Eles estão com o mesmo nível de satisfação, tanto num ponto quanto no outro, porque está em cima da mesma curva de indiferença. Então, o ponto M é indiferente ao ponto W para ambos os consumidores, pois estão na mesma curva de indiferença, como eu falei para vocês. Dessa forma, o deslocamento de consumo seria suficiente para deixar os consumidores com o mesmo nível de utilidade. Ou seja, essa troca seria exatamente suficiente para dar o mesmo nível de satisfação. Então, quanto eu estou tirando do bem 1 e dando de bem... Tanto que eu estou recebendo do bem 1 e dando do bem 2, é exatamente na mesma compensação para me dar o mesmo nível de satisfação. Então eu sou indiferente entre fazer essa troca ou não fazer no final das contas, já que eu vou ter o mesmo nível de satisfação, não é? Então, portanto, não há incentivo para que os consumidores se desloquem de W para M. Então não ocorre troca, porque não há sentido em ela ocorrer. O consumidor, tanto 1 ou 2, vão estar com o mesmo nível de satisfação lá em M, de forma que eles não são incentivados a fazer a troca. Então, nesse caso, pessoal, não há incentivo para a troca. Entendido? Do ponto W para o ponto M. E o cara, pô, beleza. Mas quando que há, então? Mas vamos investigar melhor isso. Vamos aqui novamente, mantendo o ponto M e o ponto W, né? Vamos imaginar agora o ponto H, beleza? E o ponto L. Será que há incentivos para a troca no ponto H e ponto L? Vamos averiguar.
Primeiro que o ponto H, pessoal, está em cima de uma curva de indiferença, essa um pouquinho mais roxa, né, eu acho, um pouquinho mais escura, do consumidor B. Só que, em relação à origem do consumidor, essa está mais próxima da origem, não é mais distante. Ou seja, o ponto W é estritamente preferível, ou o M também, é estritamente preferível ao ponto H, para o consumidor B. Então, para que ele vai piorar uma situação? Para o consumidor A, com certeza é melhor, está bem mais além, digamos assim, né, da sua curva de indiferença onde está MW, e para ele é ótimo o ponto H, é melhor. Mas para o consumidor B, é uma curva aquém, é uma curva que lhe dá menos satisfação, ele é estritamente preferível aos pontos M e W, então ele não faria essa troca. Para o consumidor B, o ponto H é ruim. Consumidor A, ponto H é bom. Da mesma forma, acontece com o ponto L. Há uma curva de indiferença ali que vai ser mais próxima do consumidor A, então para ele é uma curva pior, é uma curva que dá menos satisfação, ele estritamente prefere ponto M e W. Então, para o consumidor A não haveria troca em L. Por mais que o consumidor B melhorasse, para o consumidor A ia ser pior. Então tá aí. Isso que eu falei para vocês, então o ponto H está numa curva de utilidade aquém para o consumidor B em relação ao ponto W e M. E numa curva de utilidade mais alta para o consumidor A. Portanto, para o consumidor A seria vantajoso o ponto H, mas não para o consumidor B, então não ocorre troca. E da mesma forma, o ponto L é preferível para o consumidor B, mas não para o consumidor A, e aí também não ocorre troca. Então, o ponto H, o ponto L não vai ocorrer troca e nenhum outro ponto, pessoal. Porque que todas as curvas aquém para o consumidor B, ele não vai querer trocar em relação ao ponto M e o ponto W, que está bem além. Né? Da mesma forma, para o consumidor A, né? Ele não vai querer retroceder para curvas de utilidade que dão menor satisfação, ele vai querer pontos lá acima. Então, veja bem que os consumidores não vão fazer troca para pontos, nem para o ponto M, que está na mesma curva de indiferença, e nem para os pontos H e L que estão aquém, né, para cada consumidor. Um consumidor vai querer, vai melhorar, mas para o outro vai piorar. Então, quando que eles fariam troca? Né? Bom, eles fariam troca, pessoal, quando ambos conseguissem aumentar a sua satisfação. Então, quando ambos conseguissem ir para curvas de indiferença mais longínquo da sua origem possível. Então, obviamente que essa região central, né, entre os pontos B e H, entre essas duas curvas de indiferença, essa região central é onde vai estar o ponto de troca, né, onde vai ocorrer, digamos assim, a possibilidade deles sim aumentarem a satisfação e aí sim trocarem um com o outro, porque se eles têm um ponto que é melhor que W e M, então eles vão querer ambos ir para esse ponto. E aí sim ocorre a troca. Então, a possibilidade de trocas ocorre dentro da área rachurada entre as curvas de indiferença dos consumidores, onde existe a possibilidade de ambos aumentarem seu nível de utilidade. Então, dentro dessa região, ambos podem aumentar seu nível de utilidade, então eles tenderão a fazer a troca lá dentro. Aonde, né? Então, vamos supor um ponto, né, interno, bem no meio, e vamos chamar esse ponto de ponto E. Aí dá para notar que, claro, ambos vão estar numa curva de indiferença mais elevada para ambos, né, cada um, e aí sim eles estariam estimulados, né, digamos assim, a fazer a troca, porque aí eles teriam um nível de utilidade muito maior que em W. Então, ponto E é melhor para ambos os consumidores do que o ponto W, e aí sim ocorreria, né, digamos assim, as trocas. Bacana, pessoal? Então tá aí o ponto E. Por isso que a gente chama esse ponto de ótimo de Pareto. Lembram lá de teoria de microeconomia 2, a gente já falou do ótimo de Pareto, né? Mas vamos lembrar o que é o ótimo de Pareto, né? Que leva o nome, né, em homenagem ao economista Vilfredo Pareto. Pareto ótimo é aquele na qual não é possível aumentar o bem-estar de um indivíduo sem reduzir o do outro. Então, assim, você chegou no máximo que ambos os indivíduos conseguem aumentar o seu bem-estar. A partir desse ponto, se um ou o outro aumentar o seu bem-estar, ele necessariamente vai reduzir o do outro. Então, nesse ponto, é possível, em relação a W, né, que ambos aumentem sua satisfação. Por isso que vai haver a troca. Ambos acham vantajoso que ocorra a troca. Chegando nesse ponto, não há mais vantagem nem para um nem para outro avançar. Claro
que para um ou para outro individualmente, se avançar seria melhor, ter mais satisfação, mas em detrimento, né, do bem-estar do outro indivíduo. Então, por isso que o ótimo de Pareto também é chamado de um ótimo de bem-estar dos indivíduos, o máximo que cada um pode ocorrer em conjunto. Não é possível, então, como diz a própria sentença, aumentar o bem-estar de um indivíduo sem reduzir o do outro. Legal? Então chegamos no ótimo de Pareto e nele sim ocorre trocas. E ele seria estável, né? A partir dele já não ocorre mais. Então, os indivíduos chegariam no melhor ponto de bem-estar. Ok? Então essa é a ideia. Então veja bem, eles estão nas curvas de diferença mais altas, eles estão em um ponto de satisfação mais alto e de forma conjunta, tá? Se moveu, digamos, até esse ponto. E neste ponto, como a declividade de ambas as curvas estão se tocando, necessariamente a taxa marginal de substituição em relação ao consumidor A é igual à taxa marginal de substituição do consumidor B. Esse é o ponto de ótimo de Pareto para ambos, quando a taxa marginal de substituição de ambos se iguala. Eles chegaram no ponto mais alto das curvas de indiferença, um em relação ao outro, quando existe essa igualdade na declividade de ambas as curvas. Como a gente sabe que cada curva de utilidade, a sua declividade é a taxa marginal de substituição, então deve existir então, a igualdade entre as taxas marginais de substituição de ambos. E esse é o ótimo de Pareto. E nesse caso, ocorrem as trocas, pessoal. Então, existe estímulo para que a troca ocorra. Por quê? Porque os dois em W sabem que podem, em conjunto, um trocando com o outro, chegar num ponto que é favorável para ambos, que é melhor para ambos, que é o ponto E. Então, está aqui, né, o ponto ótimo, vamos botar essa estrelinha, né, como ponto ótimo, que é o ponto E, e o ponto de dotação inicial, que era o consumo inicial. Cada um tinha uma dotação, lembram disso? E agora eles têm estímulo a trocar. Vocês podem ver que o consumidor B, ele quer aumentar seu consumo de X1 e diminuir o seu consumo de X2. Então, o que ele faz? Ele troca com o consumidor A, dando a ele mais do bem 2 e recebendo mais do bem 1. Nesse caso aqui em específico, é como se a gente estivesse olhando um escambo, né? Cara, o que é escambo? Essa altura do campeonato. Escambo é o sistema de troca mais simples que existe. Provavelmente as sociedades primitivas trocavam escambo, que é a troca direta. O cara pesca, o outro recolhe fruta. Um troca peixe, o outro dá fruta em troca. Né? É a troca direta entre os bens. É como se não existisse um sistema monetário. Ainda não. A gente não botou preço, aqui não existe sistema monetário. Então, num sistema de troca direto, isso que aconteceria. Olha, eu tenho muita laranja, e tu tem uns peixes a mais aí. Então a gente vai fazer uma troca. Eu te dou mais daquilo que eu tenho, tu me dá um pouquinho mais daquilo que tu tem. E a gente tem um ponto ótimo de Pareto quando ambos saem satisfeitos, sabendo que fizeram uma troca justa, digamos assim. Tá bom? Então, se pensar o sistema de escambo é mais fácil. Por enquanto até pode pensar nisso, porque a gente só está falando das quantidades demandadas, tá? Então, pessoal, chegamos no ótimo do Pareto, está tudo muito bom, está tudo muito bem, tá? Mas realmente é o seguinte, tudo isso para falar do escambo, a gente voltou o quê? 10 mil anos na história da humanidade para as cavernas, não tem mais um sistema monetário mínimo assim, de trocas, nem que seja com moedas metálicas. Não, vamos chegar lá, né? Vamos falar sobre preço também, e aí fica um pouquinho mais complexo, mas obviamente a gente precisa entender, né, isso tudo com o sistema de preço também, tá? Então tá aí as trocas via escambo, como eu falei para vocês. Então bora lá. Então tá aqui o ponto E, o ponto W. Por que o ponto W é importante? Continuamos com ele. Porque ele é o ponto de dotação inicial, não esqueçam disso. E o ponto E é o ponto de equilíbrio ótimo de Pareto. Até aí tudo bem. Ponto E é ótimo de Pareto, o que significa que é o mais eficiente do que o ponto W. Claro, eles estão mais satisfeitos com esse ponto, é um ponto de troca, pois traz maior utilidade para os consumidores. Isso aí. Então tende, né? Vocês podem ver o equilíbrio, né? Cada um subindo mais nas suas curvas de diferença até esse ponto E aí, como está aí nessa indicação. Bom, mas realmente vamos lá. Contudo, dependendo onde as dotações iniciais dos consumidores estiverem, os pontos podem se estabelecer em outro ótimo de Pareto. A questão é a seguinte,
A gente está nesse W, eu determinei que o W é esse, ou seja, as dotações iniciais de quanto cada um tem dos bens é essa. Tá? Se é essa, a gente sabe que o equilíbrio tende ao ponto E. Até aí tudo bem, foi o que a gente viu até agora. A questão é o seguinte, e se o ponto de dotação inicial, esse ponto W, estivesse em algum outro canto da caixa de ódio? Se estivesse mais abaixo, se estivesse mais acima, com certeza ele também vai tender, se caso ele já não estiver no ótimo de Pareto, ele vai tender um ótimo de Pareto também. Mas como a gente viu, esse ótimo de Pareto vai depender das circunstâncias na qual as curvas de indiferenças vão ser afetadas, ou seja, se eles tiverem espaço para troca, significa que há estímulo para ambos acenderem as suas próprias curvas de diferenças mais altas. Que se tiver mais à esquerda, vai ser mais favorável ao consumidor A, se tiver mais à direita, desculpa, à esquerda, né, ao consumidor B, se tiver mais à direita, ao consumidor A, porque vai conseguir estar em pontos mais altos. Então, na verdade, dependendo de onde a dotação inicial estiver, você vai ter outros pontos que são ótimos de Pareto também, né? Inclusive pontos que a gente já viu aqui, o ponto H, o ponto L, eles podem ser ótimos de Pareto dependendo de onde a dotação inicial iniciar, ok? Se for mais acima, mais abaixo, coisa e tal. E assim outros pontos sucessivamente. Então existe um enquadramento, existe uma possibilidade de pontos de Pareto em outras regiões que o estímulo entre consumidor A e B levem a eles, dadas suas dotações iniciais. Portanto, se a gente vincular, ou digamos assim, nós unirmos todos os pontos que são possíveis pontos de Pareto, ótimo, nós temos aquilo que se chama de curva de contrato, que nada mais é que a união de todos os pontos ótimos de Pareto que é possível dentro de uma caixa de Elliott. Então tá aí, essa é a curva de contrato, passando por todos os pontos. O que acontece? Dependendo de onde eu fixar o ponto inicial, com certeza eu vou tender a linha de contrato, a curva de contrato. É ali que vai acontecer as trocas, tá? Dependendo, é claro, das curvas de diferença dos indivíduos e aonde esse ponto, que seria as dotações iniciais, vão estar. Claro que se ela já estiver em cima da curva de contrato, ela não vai se mover, ela já está em cima de um ponto ótimo de Pareto. Mas se ela estiver em outra região, ela vai tender com certeza em algum ponto em cima da curva de contrato. Essa é a ideia, tá? Da curva de contrato. São todos os pontos ótimos, a gente sabe que é aí que se tende as trocas que ocorram dentro dessa caixa de Elliott. Beleza? Ok. Agora vamos falar da fronteira de possibilidade de utilidade. O que é isso? Essa ideia da curva de fronteira, como vocês entenderam, a gente pode trazer ela para uma análise bidimensional, digamos assim. Eu quero saber só sobre o nível de utilidade do consumidor A e B em conjunto, eu crio essa análise, onde eu boto no eixo vertical o nível de utilidade do consumidor A e no eixo horizontal o nível de utilidade do consumidor B. De certa forma, isso está na curva de contrato, né? Então é como se eu fosse transpor ela para essa análise gráfica bidimensional. Está ali a nossa curva de contrato, né? Ela termina lá a utilidade maior possível do consumidor A, tem maior utilidade quando zera, né, que você pode ver o eixo ali 0B do consumidor B, assim como o maior nível de utilidade possível do consumidor B quando zera lá o eixo de utilidade do consumidor A. E a gente pode transpor todos os pontos que estão ali, né, para em cima da linha. Em cima da linha, exatamente, assim, em cima dessa linha da fronteira de possibilidade de utilidade, é exatamente todos os pontos ótimos de Pareto da curva de contrato que existe na caixa de Elliott. Assim que para pensar, você vai ter que fazer um enrosco cerebral aí, mas é isso aí mesmo. Todos aqueles pontos L, E e H que estão ali também estão aqui presentes. Ok, tá tudo legal, tá tudo muito bom. E o ponto W, né? O ponto W não está ali, mas vamos colocar ele ali. Então vamos lá. Portanto, a curva de possibilidade de utilidade relaciona o nível de utilidade máximo de ambos os consumidores A e B, e são ou seja, relaciona ambos os níveis de utilidade, foi o que eu já falei antes, e são todos os pontos ótimos de Pareto contidos na curva de contrato. É a mesma coisa. É como se eu pegasse uma curva de contrato e transposto para esse outro gráfico aqui. A gente fazer uma análise um pouquinho menor.
olha só, o ponto W, ele não está na curva de contrato, mas ele está dentro da caixa de Edwards, então ele está numa região interna dessa fronteira de possibilidade de utilidade. Ou seja, é possível de se consumir ele? É possível, porque ele está dentro da caixa de Edwards, tá ok? Mas ele não é um ponto ótimo. Se ele fosse um ponto ótimo, ele estaria em cima da curva da fronteira de possibilidade. Todos os pontos ótimos, eu falei para você, estão ali ao mesmo tempo que está em cima da curva de contrato, como o ponto E, que vocês estão vendo aí. Vamos fazer uma análise lógica aqui. Vamos voltar para aquelas curvas de utilidades anteriores, né? Ou seja, aquela que a gente tem lá o ponto W. Vocês estão vendo que ainda não é ótima nenhuma nem outra. Mas vamos supor que esse é um nível de utilidade que ambos têm, tanto um na sua curva vermelha, o consumidor A, como na curva mais roxa do consumidor B. Eles estão em cima dessa nível de utilidade, que a gente vai chamar para o consumidor A de utilidade AW, e o consumidor B, como vocês podem ver, utilidade BW. Então, num nível que não é tão bom, afinal, eles podem melhorar em E, podem, mas antes de ir para E, vamos fazer a seguinte análise. Aqui E, tranquilamente, vocês podem ver que está no meio, e vocês podem ver que é extremamente melhor, porque ambos vão ampliar seu nível de utilidade se passarem de W para E. Ok? Tranquilo? Bom, vamos deixar E de fora e vamos imaginar um ponto bem aqui, nessa curva de utilidade, que agora é melhor para o consumidor A, que é no ponto S, né, a curva de utilidade que eu vou chamar de S também. Mas vejam que a curva de utilidade do consumidor B é a mesma, é a utilidade WB. Então melhorou para o consumidor S, mas também, de certa forma, sem piorar para o consumidor B. Porque, afinal de contas, para ele é indiferente entre W e S, o consumidor B. Então, para ele é indiferente, não piorou. Mas melhorou para o consumidor A. Então, veja lá no gráfico que seria como se o ponto S estivesse aqui, ó, e a gente tivesse essa relação. O consumidor AB, ele continua com nível de utilidade BW, vejam que não se alterou, mas para o consumidor A ele vai para um nível maior de utilidade, que é a utilidade AS. Estão vendo? Então, o ponto S, de certa forma, melhora para o consumidor A sem piorar para o consumidor B. Ok? Então, vê o ponto S. Então, nesse caso, é possível... Claro que depois do ponto S, ele já está... Porque o ponto S já está na curva de contrato. Aí já não é possível melhorar mais. Por quê? Porque aí ele é um ótimo de Pareto. Mas o ponto W não é um ótimo de Pareto. Ele é possível melhorar. E ele melhora. Então, se eu for para o ponto S, eu melhoro para o consumidor A, mas sem piorar para o consumidor B. Isso é possível porque W não é um ótimo de Pareto. Agora, o S é. Então, no S eu já não consigo melhorar mais nada para A sem piorar de B. Vou ter que piorar de B. E vice-versa. Se eu quiser melhorar de B, eu vou ter que piorar o de A. Então, já é um ponto de Pareto, é um ponto ótimo que melhora para consumidor A sem piorar para o consumidor B. Da mesma forma, se a minha análise for para o outro lado, ou seja, um ponto F, né? Veja que é uma curva de utilidade que está melhor para o consumidor B, mas é indiferente para o consumidor A, que ele continua sob UWA, mas o consumidor B ele vai para essa curva UFB. Eu acabei não botando lá na curva de utilidade, vou fazer isso depois, mas essa é a ideia, a mesma ideia. Então, aumenta a utilidade para o consumidor B, sem piorar para o consumidor A, o ponto F, porque mantém a mesma curva, né, no caso do consumidor A, entre o ponto F e o ponto W. Por que isso é possível? Novamente, o ponto W não é ótimo de Pareto, então é possível melhorar ou para o consumidor A, sem piorar de B, ou melhorar o de consumidor B, sem piorar o do A. Mas a partir do momento que eu chego num ponto que está em cima da fronteira de possibilidade de utilidade, ou, ao mesmo tempo, em cima da curva de contrato, então eu já estou num ponto ótimo de Pareto, não há como melhorar sem piorar do outro indivíduo, tá? Porque o ótimo de Pareto é o melhor ponto possível para ambos. Vejam que eu posso melhorar muito para um ou melhorar muito para outro, sem causar efeito quando eu saio de um ponto interno, quando eu saio de um ponto que não é
ótimo de Pareto. Claro que na análise, se você for ver, o ponto E ainda é o melhor, e por isso que é ele que vai gerar o equilíbrio a partir de W. Por quê? Porque aí eu vou melhorar para ambos, né? O ponto E eu vou melhorar ao mesmo tempo para ambos. Eu não botei ele no gráfico, vocês podem ver facilmente, porque ele está entre S e F, tanto num gráfico quanto no outro, né? Então ele é melhor, olha só, porque ele vai melhorar para ambos, e quando chegar lá, não é possível melhorar nem para mais um e nem para mais o outro. Ali é o melhor, é o ponto de Pareto ótimo. Bacana? Legal? Provamos agora usando o outro gráfico. Então tá aí, nosso Pareto ótimo, nossa tendência ao equilíbrio para ambos os consumidores, que haveria troca, haveria comércio. Como eu falei, a priori estamos usando a troca direta, não botamos preço, mas é isso aí. E se tiver um ponto G, pessoal, ali onde vocês estão vendo o ponto G. E agora, José? Bom, um ponto G necessariamente é um ótimo de Pareto? É um ponto interno? Nenhum nem outro, né? Claro que não. Ele não está nem internamente, está fora, né? E não está nem na curva de contrato, está além dela. É um ponto que os consumidores preferem? Com certeza. Com certeza eles preferem o ponto G do que qualquer ponto na curva de contrato, porque ele está bem além. Está dando um nível de utilidade maior para ambos, inclusive. Seria um ponto muito melhor. Mas qual é o problema do ponto G? O problema do ponto G é que ele não está dentro da caixa de Edwards. Ele está fora. Não é nem uma questão aonde ele está dentro da caixa de Edwards. Ele está fora. É uma quantidade não factível, nem para o consumidor A e B, porque está além da possibilidade da curva da caixa de Edwards. Então veja bem, ele é melhor, com certeza. Ambos os consumidores teriam um maior nível de utilidade se chegasse nele em comparação a E, a S, a F, ok? Mas infelizmente ele não é factível, ok? Então, ponto G traz mais satisfação para todos os consumidores. Contudo, ele não pode ser atingido por não estar presente dentro da caixa de Edwards. Beleza? Então, bora lá. Bom, agora sim vai entrar os preços, né? E aí a gente precisa fazer um adendo aqui dos preços. Vamos lá. Lembram que preços e renda tem a ver tudo com restrição orçamentária. Mas aqui a gente precisa ver a restrição orçamentária de ambos os indivíduos, o consumidor A e o consumidor B. Então está aqui a restrição orçamentária do consumidor A, que ele consome X1 e X2, dados os preços do P1 e P2 de ambos os bens, né? E a mesma e dado seu nível de renda, que a gente vai chamar de RA. E o consumidor B também consome quantidade X1B de bem 1, quantidade X2B de bem 2, pagando os preços P1 e P2, ou seja, dos bens, dado o seu nível de renda, que a gente vai chamar de RB. Até aí está tudo bem, está tudo ok. Agora vamos isolar cada um, né? Vamos isolar X2, por exemplo. Se a gente isolar X2 tanto para o consumidor A quanto para o consumidor B, a gente vai ter a declividade da sua reta orçamentária, lembrando disso? E vejam que, para ambos, a declividade da reta orçamentária é a mesma, que é a razão entre os preços, como a gente via lá em micro 1. Então, portanto, a linha com declividade menos P1, P2, que é a declividade negativa da reta orçamentária, né, representa simultaneamente as restrições orçamentárias dos consumidores A e B. Por isso que a gente diz que existe uma restrição orçamentária conjunta entre ambos. Está aí ela, ó. E aqui, propositalmente, eu fiz ela passar tanto pelo ponto ótimo quanto o ponto de dotação inicial, tá? Não tem problema. Ela tem a mesma declividade em ambos os pontos. É uma reta, né? Se houver alterações no preço, elas têm que ser alterações na mesma proporção. Se o preço aumentar 10%, ambos têm que aumentar 10%. Se cair 5%, ambos têm que cair 5% para manter o quê? A mesma relação, a mesma declividade, a mesma razão, né? Sem se alterar, tá? Ou seja, se eu tiver 1 sobre 2, que é 0,5, e eu tiver 2 sobre 4, 3 sobre 6, sei lá, 10 sobre 20,
continua sendo 0,5, a declividade não muda, por mais que os preços mudem. Essa é a ideia, né? Então, o poder real, o poder de compra real não se alterou, não aumentou nem para B1 nem para B2. Essa é a ideia que está por trás aqui. Ok, então está aí a declividade, está aí a nossa retrocedimentar e está aí o equilíbrio. Então, o equilíbrio é possível com os preços? A gente vai ver que sim, há uma indicação que sim. Então, vamos colocar aqui as nossas curvas de diferença, tá ok? Retiramos e voltamos ao ponto W, que é o ponto I inicial. A gente sabe que lá no meio está o nosso ponto de equilíbrio ótimo de Pareto. Mas e aí? Como é que a gente chega lá nesse equilíbrio, afinal de contas, com os preços? No equilíbrio, os indivíduos têm a mesma taxa marginal de substituição. Isso a gente já viu, claro. Elas estão paralelamente, bem no ponto de equilíbrio, é quando as duas curvas convexas se encontram. Então, é bem no ponto de equilíbrio que a declividade é igual entre ambos. Então, a taxa marginal de substituição entre ambos é o mesmo. Só que se cada indivíduo está maximizando a sua utilidade, o que eles fazem? Eles fazem exatamente a mesma coisa. A restrição orçamentária tem a mesma declividade do que seu ponto ótimo, a sua curva de indiferença, não é? Então é igual a razão entre os preços, tanto para um quanto para outro. Vamos supor que ambos estão otimizando, né? Então, pessoal, temos que a taxa marginal de substituição do consumidor A é igual à taxa marginal de substituição do consumidor B, como ambos estão maximizando, otimizando, né, a sua utilidade, é igual a razão entre os preços, está aí, por isso que ela tem que passar exatamente ali no meio da declividade de ambos, que daí eles também têm exatamente a mesma declividade da reta orçamentária conjunta, ou seja, razão entre os preços P1 e P2, tá? Essa já é uma indicação. Estão otimizando, além de tudo, porque estão buscando nesse sistema de troca aquela troca que lhe traz mais satisfação, que atinge a curva de diferença mais alta que é possível. E lá deve estar a sua restrição orçamentária entre esses dois bens. Essa é a ideia. Ok, mas isso não é suficiente ainda, né? Temos que ver um pouquinho mais, e agora a gente faz para finalizar, aonde que o Valhalla chega. Mas será que esses preços? Que preços são esses, né? Essa é a dúvida que surge, mas como assim os preços são igual? A restrição é a mesma? Bom, antes de falar sobre isso, tem mais um ponto interessante, que é o seguinte, pessoal. O núcleo, que é considerado núcleo, né, dentro de um equilíbrio geral, é o segmento da curva de contrato que internamente, a partir de uma dotação inicial, é válido para a negociação. Então é o seguinte, se eu estou lá no ponto W, eu sei que a negociação vai acontecer internamente. A gente já viu isso antes. Mas vai acontecer internamente, certamente, num ponto de Pareto ótimo. Então todo aquele trecho, né, todo aquele trecho interno entre as duas curvas de indiferença, qualquer ponto ali pode acontecer. Então eu digo que esse é o núcleo, né, que tem dentro das curvas de indiferença, ou seja, vai ser essa linha verde que vocês estão vendo aí, em algum ponto ali vai acontecer o contrato, ou seja, vão fechar o negócio, vai ter a troca. A gente já elaborou isso, já sabe que é um ponto interno, né, desse núcleo, ou seja, o ponto E que a gente elaborou. Só agora a gente definiu o que era o núcleo, né, era importante antes de finalizar. Bom, mas além disso, pessoal, tá, vamos chegar no ótimo, já vimos isso. Mas a questão dos preços, a gente precisa também dar uma consistência melhor de como é que esses preços chegam a esse equilíbrio. Então tá, para fazer isso, vamos utilizar os pontos iniciais e o ponto de equilíbrio. O que é o ponto W? Lembrando, do início da nossa aula, é o ponto de dotação inicial, tá? Então tá aí. As dotações iniciais para o consumidor A e o consumidor B. Mas vamos deixar que o total de consumo nesse ponto também é a dotação inicial, ou seja, a nossa dotação é esse ponto em específico aí, é o tanto que o consumidor A tem do bem 2 e do bem 1 e o tanto o consumidor B tem do bem 1 e do bem 2. Essa é a dotação inicial de ambos. Mas ambos querem ir para o equilíbrio, ambos querem consumir o ponto ótimo, não é? Então eu vou chamar de x1b estrela, x1A estrela, x2B, x2A estrela, para denotar que esse é o ponto ótimo que ambos querem consumir, ambos querem partir da sua dotação inicial para o consumo ótimo. Ok, mas aí existe uma relação de preços, existem os preços, né, que devem operar nessa economia. Por isso a gente vai criar aqui o que se chama de função excesso de demanda, ou seja,
Em algum momento eu vou ter escassez de demanda, em algum momento eu vou ter excesso de demanda, dependendo do preço, né? Dependendo do preço, olha, o preço está barato, eu quero comprar mais desse bem. Então, se eu quero mais, eu tenho um excesso de demanda. Não, eu não quero mais esse bem, eu quero me livrar desse bem. Então, eu tenho uma escassez de demanda, eu quero reduzir meu consumo desse bem. Bom, então existe a função excesso de demanda. Vamos supor que para o consumidor A, E1A é a função que lhe diz o quanto ele quer consumir do bem A. Nesse caso, se a gente olhar ali para o gráfico, ele quer consumir menos do bem A do que a dotação inicial que ele tem. Então, ele tem um excesso de demanda. Então, a gente tem um ponto negativo. Ele quer reduzir, então, essa quantidade que ele tem de dotação a mais. Ao mesmo tempo, para o B, o consumidor B, ele tem uma falta, né? Ele quer consumir mais desse bem. Então, ele tem uma falta, ele tem uma escassez de demanda. Então, ele quer consumir mais de B do que realmente ele tem. Então, veja que para um mercado a gente tem escassez de demanda e para outro mercado a gente tem excesso de demanda, tá? O escassez a gente está botando negativo e o excesso a gente está botando positivo. O consumidor A, em relação ao bem 1, ele tem um excesso, ou melhor, uma escassez, ele quer consumir menos. E o consumidor B, ele tem um excesso de demanda, ele quer consumir mais, tá? É positivo, ok? Se a gente unir os dois, a gente tem a função demanda do bem 1. Ou seja, se eu pegar uma função que eu vou chamar de Z1, que depende dos preços do bem 1 e do bem 2, eu vou ter lá o quanto, a dado preço, o consumidor A vai querer consumir, o quanto, a dado preço, o consumidor B vai querer consumir do bem 1. A gente diz que está em equilíbrio é quando esses excessos, se um está querendo a mais ou está querendo a menos, eles se equilibram. Então, veja bem, se um está negativo no mesmo montante que o outro está positivo, deve existir preços que equilibram, então, esse excesso e essa escassez de tal forma que Z1, ou seja, a quantidade do bem 1, vá a zero, entre em equilíbrio. É a mesma coisa para o bem 2, se tem excesso de demanda e para outra escassez de demanda, e eles conseguem chegar a um preço que equilibra, que é a troca, e eles conseguem satisfazer isso, aí vai a zero. O excesso tem que ser igual, o positivo tem que ser igual ao negativo, o excesso igual à escassez, a ponto de o equilíbrio ser zero. Então, existe preço, que eu já vou chamar de P1 estrela, que geram esse equilíbrio. Então, deve existir esse preço. Aí, se eu somar todos os equilíbrios de todos os bens, que no caso aqui é só 2, né, bem 1 e bem 2, e no final for zero, significa que eu não tenho mais escassez e nem excesso. Eu estou em equilíbrio. Esses preços geraram equilíbrio. E que equilíbrio é esse? O equilíbrio que traz mais bem-estar, o equilíbrio E, aonde eu não tenho a mais e nem a menos o bem. Eu troquei o suficiente para me dar maior satisfação. É o ponto E, pessoal. Então, o ponto E é o ponto de equilíbrio, a gente já sabe disso, né? Que traz mais satisfação para os indivíduos e que está aqui denominado pelos preços, ou seja, há uma razão entre os preços que leva, então, essa restrição orçamentária conjunta, com essa declividade entre os preços, e que nada mais é que representado pela função excesso de demanda igual a zero. Não existe excesso nem escassez. Existe sim a troca voluntária que leva a um equilíbrio ótimo de Pareto. Tudo isso junto, como vocês podem ver, todas essas terminologias a gente pode sintetizá-las aqui. Portanto, temos o equilíbrio geral walrasiano, foi o Walras que supôs isso, representado por um ótimo de Pareto, que é aquele ponto de equilíbrio ótimo que a gente viu, numa caixa de Edler, utilizando funções de utilidade dos dois indivíduos, com dois bens, com dotações iniciais bem definidas, numa reta orçamentária conjunta. Bom, então chegamos no equilíbrio depois de tudo isso, né? Também não é para menos. Veja que só que com dois bens e dois indivíduos dá essa certa complexidade, né? Uma coisa que antes era só oferta e demanda e um equilíbrio simples, agora vira um pouquinho mais complexo. Bom, mas para finalizar bem isso, claro, né? Então, deve existir, ou seja, ele não prova ainda a existência, a gente futuramente vai fazer isso, mas deve existir através de alocações de preço para um leiloeiro hipotético. Na verdade, eles estão falando do livre mercado, que bota um preço acima, outro vai botando até se equilibrar, né, até chegar ali que não exista escassez nem excesso, até chegar ao equilíbrio eficiente, né? Preços que eliminam qualquer excesso de demanda, estabelecendo um equilíbrio ótimo de mercado e de bem-estar entre todos os indivíduos, sabe? Que eles voluntariamente foram para esse ponto. Eles trocaram aquilo que eles queriam trocar para ter mais daquilo que eles queriam ter. E ambos chegam, então, num equilíbrio. Então, o livre mercado leva a isso, né? Isso que o
o Walras e toda essa turma aí dos neoclássicos estão provando. E aqui utilizando finalmente a nossa esqueci já, né? Curva de possibilidade, a fronteira de possibilidade e utilidade, que todas aí, onde é que está esse ponto, né? Levando em consideração a restrição orçamentária, está ali é o ponto E, né? E esse ponto a gente sabe que todas as taxas marginais de substituição são iguais e é igual à declividade da reta orçamentária conjunta, pessoal. Tá aí, então, esta é a aula de hoje, essa aula de equilíbrio geral. Isso é uma introdução ao assunto de equilíbrio geral. Ele é um pouquinho mais complexo, por isso que a gente vê ele micro 3, né? Leva em consideração vários daquelas abordagens que a gente já viu anteriormente. Mas está aí, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Ok? A aula de hoje, então, é essa. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Mas chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado a todos e até a próxima.